Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Neste dia, o dia 26 de março de 2020, eu quero deixar uma palavra, uma saudação a toda a igreja e por tudo que nós estamos passando. E o texto que me veio à mente está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 23, que diz assim: Jesus anda por cima do mar. E eu quero falar desse Jesus neste dia maravilhoso. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amados, eu quero falar sobre superação, sobre superar. Superar é transpor, é passar por cima da situação. Na tipologia bíblica, a palavra tempestade representa luta, adversidade, dificuldades e tribulação. Cada tempestade é um novo desafio para que nós venhamos a enfrentar essa tempestade de uma maneira confiante. E a tempestade, ela vem quando nós menos esperamos. Agora, nós não podemos ficar esperando a tempestade vir, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que nós precisamos aprender a lidar com ela quando ela chegar. E eu quero falar com os irmãos a respeito desse texto aqui, que eu achei interessante, é que nós devemos aprender a confiar em Deus. E é nesses momentos, que nós temos que aprender a confiar em Deus. Como nós vamos lidar com as adversidades, com as tempestades da nossa vida? Continuando a confiar em Deus. O que eu vejo aqui no versículo 22 é que os discípulos, eles estavam sobre uma ordem de Jesus quando ele disse para os seus discípulos: entre no barco e passe para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Sabe, muitas vezes a tempestade vem, faz parte da nossa vida, para nós aprendermos a confiar no Senhor, a termos crescimento espiritual. Eu fico imaginando aqueles discípulos ali com o Senhor, sabendo que o Senhor estava com eles, passou mais adiante, subiu ao monte para orar. Eles estavam sobre uma palavra. Estamos nós aqui em 2020 também, sobre uma palavra do Senhor: não temas, que eu estou contigo. Não te assombre, não te espasme, eu sou o seu Deus. Nós estamos também nessa situação. Jesus sobe o monte para orar. E ele estava colocando os discípulos à prova, querendo que a fé deles, que a confiança deles fosse acrescida, que eles tivessem crescimento espiritual. E assim eu vejo Deus fazendo conosco. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Como lidar com a adversidade, com essa tempestade, dessa situação que está passando sobre nós, sobre o Brasil? Primeiro, continuar confiando. Jesus está perto de nós. Ele está orando. Nós estamos no barco. Mas olha que coisa interessante.
No versículo de número 24 ao 26 acontece algo. O barco já está no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mesmo abaixo da palavra do Senhor, aliada à palavra na obediência, significa que nós vamos ter as tempestades. Mas é a maneira de nós lidarmos com ela que vai mudar toda a situação. Eu vejo aqui que nós não podemos nos desesperar, porque na hora do desespero nós cometemos erros. Nós olhamos para as coisas, enxergamos outras, nós nos precipitamos. O desespero faz com que a gente tome decisões erradas e precipitadas. Veja bem, os discípulos então, no meio do mar, vendo o mar, eles se assustaram. Sabe com quem? Assustaram com Jesus. Às vezes a gente fica assustado com o que está acontecendo, porque nós olhamos a circunstância e não conseguimos enxergar Jesus em nada. Eu vejo pessoas aí preocupadas com a quarentena, se durar muito tempo nós vamos morrer de fome, ou o vírus vai nos matar, ou a fome vai nos matar. Irmãos, e cadê Jesus? E eu vejo aqui no texto que Jesus está dizendo para mim e para você hoje: não se desespere, eu estou no controle. Eles olham para Jesus e dizem: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas era Jesus, amados. Cuidado, cuidado para você não ficar olhando para as circunstâncias e perder o foco que é Jesus. O Senhor está dizendo: não é hora de desespero, é hora de confiar. Terceira coisa que eu vejo aqui na palavra é que nós devemos entregar o controle da situação totalmente a Deus. Jesus chega e diz logo, né? Eu acho muito bonito isso: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor está falando com você nesse momento. Sou eu que estou na situação, não temais, não se preocupe, está tudo sob controle. Pedro então ele olha e diz: se és tu mesmo. Olha a desconfiança, né? Olha o desespero. Se eles estavam com Jesus, ele achou que Jesus ia abandonar na hora da tempestade, na hora do vento, ia deixar eles mar adentro. Meu Deus, nosso Jesus não faz isso conosco, não. Aí ele disse: és tu mesmo, faça com que eu ande por cima das águas para mim ir contigo. Jesus logo disse: vem, Pedro. E descendo ele do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nós nunca podemos deixar que a circunstância tire o nosso foco, que é Jesus, porque ele começou a andar sobre as águas, Pedro. E de repente Pedro, ele olha para a água, ele olha para a circunstância, ele olha talvez para a necessidade, como muitos agora estão olhando, a necessidade financeira, ele olha para a necessidade familiar, ele olha para a circunstância, para esse tempo que não se está tendo trabalho, ninguém está ganhando, as coisas estão ficando difíceis, então começa a afundar. Mas uma coisa é certa aqui na palavra, ele clama dizendo: Senhor, salva-me. E quando ele entrega totalmente o controle para Jesus, Jesus logo estende a mão e segura-o. É isso que o Senhor faz comigo e com você. Pare de ficar observando, colocando foco no que o diabo quer fazer. Observe o que Deus já fez e está fazendo por você e a sua família. Em último meditação aqui da palavra, o último contexto que eu vejo aqui também é que nós temos que aprender a depender de Deus totalmente. Versículo 21, Jesus ele estende a mão, ele não deixa você só. Ele diz: por que duvidaste, Pedro?
O Senhor está falando contigo agora nesse momento. Por que você está duvidando que eu sou o Senhor da nação, que eu governo esse país? Por quê? Porque a dúvida, porque o medo, você acha que você vai se afundar, que você vai sucumbir. Pedro estava afundando, mas imediatamente o Senhor estende a mão e o segura. Precisamos depender de Jesus. Ele nunca vai deixar eu e você afundar. Então nós temos que aprender a lidar com as tempestades que nos sobrevêm sobre a nossa vida. E essa é uma tempestade que nós estamos passando. E eu quero nesse momento convidar você a orar, convidar você a clamar, convidar você a confiar mais em Deus, a não se desesperar, porque quem confia não se desespera. A autoridade fala uma coisa, outros falam outras. E o que Jesus está fazendo? Jesus está olhando para você. Jesus não perdeu o controle em nenhum momento. Ele está esperando você entregar o controle total para Ele. Senhor, a situação está difícil, nós não sabemos o que fazer, mas Tu sabes, Pai. O Senhor sabe. E quando nós dependemos inteiramente do Senhor, nós ouvimos sim. Nós se sujeitamos sim às autoridades, mas nós esperamos, nós clamamos a Deus. Que nesse momento você possa lidar com esta adversidade, com esta tempestade que nós estamos passando e não se precipitando, não se desesperando, apenas confiando em Deus. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós neste dia. Fiquem com Deus, confiem, o Senhor está no controle de toda a situação. Eu quero desejar que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um, com cada família nesse momento. Aprenda a lidar com as tempestades, sabendo que Jesus está conosco. Amém? Deus abençoe sua vida.